Vamos lá então para a nossa aula sobre óxidos. Por definição, um óxido vai ser uma substância binária, ou seja, formada por dois elementos, em que o oxigênio necessariamente é o elemento mais eletronegativo. Qual seria o outro elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio? O flúor. Justamente, então se eu tiver o flúor ligado com o oxigênio, eu vou ter um fluoreto, não um óxido. Mas se eu tiver oxigênio ligado com qualquer um dos outros elementos, eu vou ter um óxido. Quando a gente olha aqui para o fluoreto, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Se o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, faz com que o flúor tenha NOx -1, e isso faz com que o oxigênio tenha NOx positivo. Nessa situação aqui, o NOx do oxigênio vai ficar mais 2. Então, necessariamente, para ser um óxido, o NOx do oxigênio tem que ser negativo, ele tem que atrair os elétrons para próximo dele. A fórmula geral de um óxido vai ser EX ou Y, em que esse E seria qualquer elemento, a não ser o flúor, e o oxigênio aqui, né, seria o elemento mais eletronegativo, óbvio, não tem flúor na fórmula. Esse X e esse Y seriam os índices, a quantidade que tem de cada um dos elementos. Vamos classificar aqui os óxidos para a gente entender como é que funciona? O óxido ele pode ser classificado como iônico. Iônico vai ser quando ele faz uma ligação iônica, ou seja, o oxigênio vai ser muito eletronegativo e vai ser capaz de arrancar o elétron de quem? Do metal. Então esse E tem que ser necessariamente um metal. Um cara que ele tem uma eletronegatividade muito baixa, uma baixa energia de ionização, então é fácil arrancar o elétron dele. Então seria uma situação em que o E é um metal. Ou então ele pode ser um óxido molecular. Um óxido molecular vai ser quando o oxigênio vai fazer uma ligação covalente com o elemento E. Esse elemento E, então, vai ter que ser um ametal, porque na ligação covalente tem um compartilhamento de elétrons, não tem uma diferença muito alta de eletronegatividade. Isso faz com que eles compartilhem os elétrons e precisa ser um ametal com um oxigênio. Outro exemplo, né, de óxido. Se eu tiver dois óxidos juntos, eu vou ter um óxido que seria um óxido duplo, misto ou salino. Grava muito bem esse número aqui, ó. Esse número 34 aqui, ó, é um número que caracteriza um óxido duplo, misto ou salino. Por exemplo, Fe3O4. O Fe3O4 é a junção de dois óxidos. O óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Se a gente for fazer o NOx desses elementos aqui, ó, do ferro, o que a gente vai encontrar? O oxigênio, né? Teria NOx -2 e o ferro vai ter NOx +2 nessa situação. Aqui o oxigênio teria NOx -2 vezes 3 menos 6. Como que tem essa substância tem que dar 0, vai ser +6 para dar 0. Como são dois ferros, cada ferro vai ter NOx +3. Se a gente somar os NOx, seria 2 ferros que é +3, então seria +6, mais esse +2 aqui daria +8, então o NOx médio seria +8/3. Professor, o NOx quebrado é justamente o que eu falei, esse aqui é o NOx médio. Então eu pego o NOx dos ferros, somo e divido pela quantidade de ferros que tem na molécula. Então aqui tem 3 ferros. O somatório do NOx é +8. +8 dividido por 3 vai ser o meu NOx médio. Se a gente for olhar pela fórmula aqui, a gente pode calcular também. O NOx do oxigênio seria -2. -2 vezes 4, -8. Aqui tem que dar +8. Se aqui tem que dar +8, e são 3 elementos aqui, cada elemento E vai ter um NOx 8/3. Saião, isso acontece para todos os óxidos duplo, misto ou salino? Sim. Sempre vai ter um NOx médio equivalente a 8/3. Vamos olhar agora os peróxidos. Os peróxidos e os superóxidos também, eles têm uma peculiaridade, que seria o quê? Oxigênio ligado a oxigênio na fórmula. Quando eu tenho oxigênio ligado a oxigênio, eu tenho uma ligação apolar aqui, não tem um elemento que é mais eletronegativo, porque o oxigênio tem a mesma eletronegatividade que esse outro oxigênio. Então, somente o oxigênio vai conseguir puxar a densidade eletrônica dos elementos que estão ligados aqui, ó, externamente a essa ligação oxigênio com oxigênio. Então ficaria dessa forma, ó. Oxigênio puxa a densidade eletrônica para ele, esse aqui, e esse aqui também vai puxar a densidade eletrônica para ele. Como entre oxigênio não tem diferença de eletronegatividade, o NOx desse oxigênio vai ficar -1. Esse oxigênio também vai ficar -1. Então, os peróxidos são caracterizados quando eu tenho o O2, essa estrutura aqui, com carga 2-. Então, o NOx seria 2- dessa estrutura aqui. Vamos ver o exemplo. H2O2.
O hidrogênio teria NOx mais 1, vezes 2 mais 2, e o oxigênio, para zerar, tem que ser menos 2. Como são 2 oxigênios, cada oxigênio vai ter NOx menos 1. Aí presta bastante atenção aqui, bastante atenção. Isso aqui é a água oxigenada. A água oxigenada serve para quê? Você foi lá, fez um ferimento. Esse ferimento está lá exposto, aberto. Na hora que eu coloco água oxigenada, o que vai acontecer? Ele vai começar a borbulhar, porque ele começa a formar oxigênio. Esse oxigênio que é formado aqui, ele ajuda na situação quando em contato com oxigênio, com o sangue, ele entra em contato com a enzima que está presente no sangue, e essa enzima presente no sangue catalisa essa reação, acelera essa reação, fazendo com que o oxigênio seja formado, e esse oxigênio formado faz com que tenha uma ação antibactericida. Então mata as bactérias ali. Então a água oxigenada tem ação antibactericida. Vamos lá agora para os superóxidos. Nos superóxidos, ao contrário dos peróxidos, tem só 2 oxigênios, no superóxido eu tenho 4 oxigênios. E esses oxigênios estão ligados entre si. Então só vai ter como o oxigênio puxar a densidade eletrônica na parte externa aqui, ó, na parte em que esse oxigênio se liga a outro elemento. Então ficaria assim, ó. Oxigênio puxando densidade para cima dele, esse oxigênio também puxa densidade para cima dele. Então o NOx desse oxigênio ficaria menos 1, esse oxigênio também menos 1. Cada um desses outros oxigênios aqui do meio vai ficar com NOx zero, porque eles estão ligados com o oxigênio. Não tem diferença de eletronegatividade, então ele não vai puxar mais elétrons para cima dele. Se a diferença de eletronegatividade é zero, o NOx vai ser zero necessariamente. Então, desses 4 oxigênios, eu tenho um somatório do NOx menos 2. Como são 4 oxigênios, é como se o NOx médio fosse menos 1 sobre 2. Então, para o peróxido, é como se eu tivesse O4 menos 2. Vamos ver um exemplo de um peróxido aqui. K2O4. Potássio é da primeira família. Se ele é da primeira família, o NOx dele vai ser mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para isso aqui dar zero, tem que ser menos 2 os oxigênios aqui. Como são 4 oxigênios, vai ter que ser menos 2 dividido por 4. E aí o NOx médio do oxigênio vai ficar menos 1 sobre 2, que nem a gente mostrou aqui. É como se cada potássio tivesse numa ponta aqui desses oxigênios. Aqui a gente representa uma reação da máscara de gás, por exemplo, dos bombeiros. Então os bombeiros eles vão entrar lá, está acontecendo um incêndio. E aí na hora que ele entra nesse incêndio, tem muita formação de quê? Gás carbônico. Esse gás carbônico é produto da combustão. Na hora que gera esse gás carbônico, não é uma coisa que é agradável pra gente. A gente precisa do quê? De oxigênio para sobreviver. Na hora que eles entram com aquela máscara de gás, aquela máscara faz o quê? A partir do momento que entra gás carbônico, reage com esse superóxido de potássio. Esse superóxido de potássio gera, no final das contas, o quê? Oxigênio. Esse oxigênio formado vai auxiliar a respiração dos bombeiros no meio de um salvamento. Então reparem na importância tanto dos peróxidos quanto dos superóxidos. Um está associado a esse exemplo aqui, a ação antibactericida, e esse exemplo aqui é a questão de salvamento dos bombeiros. Pronto, a gente já viu como é que funciona a definição e a classificação dos óxidos. Agora vamos ver a nomenclatura. Nomenclatura a gente vai dividir entre os óxidos iônicos e os óxidos moleculares, porque eles têm uma nomenclatura um pouquinho diferente. No caso dos óxidos iônicos, a gente vai ter óxido de o nome do metal. Tem um porém aqui. Esse nome do metal, eu tenho que necessariamente colocar o NOx quando esse NOx for variável. Então, para os elementos da família 1, 2, prata, zinco e alumínio, eles têm NOx fixo. Então a gente não precisa colocar o NOx. Já em qualquer outro metal, a gente precisa identificar qual seria o NOx desse metal. Então vamos aqui, por exemplo, Na2O. Óxido de sódio. Eu não preciso identificar o NOx porque o sódio é da primeira família. Todos os elementos da primeira família, todos os metais teriam NOx mais 1. Próximo elemento, Al2O3, alumínio. Óxido de alumínio. Não preciso colocar o NOx, porque o NOx do alumínio é fixo, NOx mais 3. Próximo elemento, ZnO. Seria o óxido de zinco. Não preciso colocar o NOx, de novo, porque ele tem NOx fixo. Seria um NOx mais 2. Agora, se eu coloco PbO, qual é a grande questão? O chumbo não tem o NOx fixo, ele tem o NOx variável. Então tem que calcular o NOx a partir do oxigênio. Se o oxigênio tem NOx menos 2,
necessariamente o chumbo vai ter NOx mais 2, então a nomenclatura ficaria assim, ó. Óxido de chumbo 2, porque eu tenho que identificar qual é o NOx do chumbo que está aqui. Chumbo 2, e eu identifico esse NOx em número romano. Vamos lá para o próximo. Cr2O3, o cromo. O cromo ele tem um NOx variável, então eu preciso calcular o NOx dele aqui. Se o oxigênio tem NOx menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então os dois cromos aqui tem que ser mais 6 para dar 0. Então cada cromo vai ter NOx mais 3. Então olha a nomenclatura, como é que ficaria? Óxido de cromo 3, porque o NOx do cromo é 3. Perfeito, agora vamos ver aqui como é que funciona a nomenclatura dos óxidos moleculares. É um pouquinho diferente, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o prefixo monoditri antes do óxido, dependendo da quantidade de oxigênios que ele tiver. D, o nome do ametal. Se tiver 2 ametais, eu vou colocar o di. Se não tiver 2 ametais, eu não preciso colocar nada, se tiver só um ametal. Então, por exemplo, CO, só tem um carbono, então eu não preciso colocar o prefixo di. Então aqui eu teria que colocar, só tem um oxigênio, então ficaria o quê? Monóxido de carbono. Só tem um oxigênio, então monóxido de carbono, não preciso colocar monocarbono, só coloco dicarbono. NO2, só tem um nitrogênio também, então não preciso colocar mononitrogênio, mas tem 2 oxigênios, então eu colocaria o prefixo o quê? Di. Vamos ver a nomenclatura então. Dióxido de nitrogênio. SO3 só tem um enxofre e tem 3 oxigênios. Então a gente teria que colocar o prefixo tri antes do óxido. Trióxido de enxofre. Próximo, N2O4, nitrogênio de novo, só que agora eu tenho 2 nitrogênios. Então eu tenho que colocar o prefixo di. E tem 4 oxigênios, então eu vou continuando aqui. Não, mono, di, tri, tetra, óxido. Tetraóxido de dinitrogênio. Próximo, P2O5, tem 2 fósforos e 5 oxigênios. Então, monoditritetra pentóxido de difósforo. Próximo, Cl2O7, tem 2 cloros e 7 oxigênios. Então é só a gente ir colocando aqui os prefixos baseado na quantidade que tem de cada um. Heptóxido, hept de 7, heptóxido de dicloro. Di porque tem 2 cloros. Pronto, a gente viu como é que funciona a nomenclatura. A nomenclatura é bem simples. Se for um metal e tiver NOx variável, a gente coloca qual que seria o NOx. Se for um ametal, um óxido molecular, a gente vai colocar, de acordo com a quantidade de oxigênio e do ametal que tem aqui, o prefixo mono, di, tri, tetra, pente, hex, hept e assim por diante. Perfeito? Galera, então é isso. Um beijo, um cheiro.